Revolução Russa. Como vimos no vídeo passado, a Rússia não estava em uma situação nada boa. O czar não era mais visto como um pai pelo seu povo. Os trabalhadores da cidade se viam submetidos à chegada da industrialização em seu país, e a cada dia que se passava, as ideias socialistas de Marx se impregnavam mais na mente da população. A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial em 1914 foi a gota d'água para a decadência do país. O exército russo era bem treinado, e apesar de poder ganhar uma guerra de curta duração, toda a Europa se surpreendeu quando a Grande Guerra se estendeu por longos e sofridos 4 anos. A comida, que já era pouca na Rússia, começou a faltar, já que os homens que a plantavam e vendiam estavam lutando no campo de batalha longe dali. O número de mortes cresceu exorbitantemente e o povo não aguentou calado. Os russos, insatisfeitos com o governo do czar, lotaram as ruas da capital e fizeram uma série de manifestações, defendendo a saída da Rússia da Primeira Guerra. Se eles não tinham alimento, se eles não tinham mão de obra, se não entendiam a razão da guerra, por que continuar lutando? A maior parte desses manifestantes eram os proletariados, os trabalhadores, que defendiam as ideias de Marx, o sistema socialista. E com uma população tão grande, foi impossível não haver divergências. Disputaram então 2 grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Em russo, bolcheviques significa maioria e mencheviques, minoria. O líder do bolcheviques era Lenin, um importante personagem dessa revolução. Não esqueçam o nome dele. Após uma série de manifestações, principalmente as que traziam e relembravam a violência do Domingo Sangrento, o czar abdica o trono debaixo de muita pressão. Um governo provisório é então estabelecido, onde a maioria de seus componentes era da alta burguesia. Formou-se então um cenário de burguesia versus proletariado. Em abril de 1917, Lenin, o líder dos bolcheviques, apresenta as teses de Abril, defendendo a revolução que levasse o poder às mãos do proletariado e a saída da Rússia da Primeira Guerra. Entre abril e outubro, nada se resolveu e tudo se complicou. A Revolução de Fevereiro tinha tirado o poder das mãos do czar, mas colocou a liderança nas mãos da burguesia. Para a população em geral, principalmente para os agricultores e operários, era trocar 6 por meia dúzia. Insatisfeitos, a maioria, os bolcheviques, decidiu por tomar o poder. Derrubaram o governo provisório e instalaram um governo de trabalhadores. Nem a Revolução Francesa conseguiu esse feito, o de levar os trabalhadores ao controle político de um país. E, o mais impressionante, em plena Grande Guerra. Era muito mais do que se poderia imaginar a partir das ideias revolucionárias de Karl Marx. No calor dos eventos, se a burguesia internacional temia o poder nas mãos de trabalhadores, não teve tempo para se organizar e apoiar a burguesia russa. Lenin assumiu a liderança do governo dos trabalhadores, e as mudanças começaram com a saída russa da Grande Guerra, com a extinção das grandes propriedades e com a divisão das fábricas entre os próprios trabalhadores. O processo histórico de fevereiro a outubro de 1917, na Rússia, mudou o mundo. Após a Revolução de Outubro, começou uma guerra civil, que opôs o Exército Branco ao Exército Vermelho. O Exército Branco era a alta burguesia, apoiada pelos franceses, ingleses e japoneses, que temiam uma revolução proletária em seus próprios países. E o Exército Vermelho eram os trabalhadores, os bolcheviques. Como vocês podem prever, foi o Exército Vermelho que ganhou. Enfim, 1917 foi, para a Rússia, o início de uma nova era. Alguns dos antigos problemas desapareceram e outros surgiram. Mas é inegável que a Rússia, ao entrar no século XX, já não era a mesma. De 1917 em diante, o que se viu foi um novo Estado, despontado como uma das grandes potências do século XX, a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominação que passou a adotar depois de 1922.